Fala da Terra! Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo canal. Olha que felicidade, que saudade de você. E deixa um recadinho, hein? Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá no YouTube, na lupazinha, coloca podcast _de terra, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho, pois estamos repletos de muito diálogo maravilhoso e enriquecedor nessa segunda temporada. E sem mais delongas, eu sou o Paulo Bacelar. Daniele Pinto. Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso podcast da Terra. E hoje o podcast da Terra tem a honra de receber um convidado especial para um tema que tem gerado muito debate no cenário da educação: a presença da disciplina e da estrutura militar dentro das escolas. E o nosso convidado de hoje é o Major Tiago Viana, da Polícia Militar do Amazonas, profissional com ampla experiência na área da segurança pública e também atuante em projetos voltados para a educação. Ao longo da sua trajetória, o Major Viana tem se dedicado a compreender e aplicar modelos que se aproximem os valores da disciplina, respeito, cidadania ao ambiente escolar e especialmente por meio das escolas cívico-militares. Seja muito bem-vindo, Major. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da nossa realidade, né, de como que a Polícia Militar, ao assumir a gestão da escola, acabou transformando aquela realidade. Major, é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por atender a esse pedido. É de muita importância para a gente e para também todos aqueles que nos acompanham, você que está aí do lado, esse diálogo enriquecedor, bastante informativo, onde tiraremos bastante dúvida, né, e esclarecimento para muitos. Major, a hierarquia é uma base muito forte dentro da estrutura militar. Na sua visão, quando essa lógica é aplicada ao ambiente escolar, ela ajuda ou acaba limitando o processo de aprendizagem dos alunos? Eu acredito que ajuda, na medida que cada aluno, né, ele aprende um pouquinho da nossa cultura, né? A cultura militar, os princípios basilares são a hierarquia e a disciplina. E a hierarquia nada mais é do que você dividir atribuições e responsabilidades. E eles vão aprendendo ao longo do tempo o que significa cada coisa. E vão se habituando e levando para a vida deles fora da escola, né, para o dia a dia deles. A gente observa, né, que essa hierarquia, né, Major, ela vem realmente, já começa dentro de casa, né? Começa ali com o pai, com a mãe, né? Justamente. E o adolescente, ele vai naquela obediência dentro de casa até ele chegar ao mundo exterior, né? A partir lá fora onde ele está aprendendo, né? Isso às vezes não faz tão parte da realidade dele no âmbito da família, no âmbito de algum outro ambiente que ele frequente. Quando ele aprende isso na escola, internaliza, ele acaba mudando, né? Os pais, às vezes, dão esse feedback pra gente, dizendo, olha, meu filho mudou, ele é mais tranquilo, mais responsável, mais respeitador. Então, ele traz isso para a vida dele, né? Ele se encontra o papel dele, encontra as responsabilidades que ele tem, no nível que ele tem, e leva para a vida dele. Assim, quando eles chegam ali, Major, ali no colégio, né? Porque hábitos de casa, né, muitas vezes é difícil de ser tirado, né? Quando eles estão ali, que eles estão dentro assim de um regime militar que está aplicando uma educação e tudo mais, como é que é o processo com eles? Sempre quando um aluno ingressa num colégio, ele passa por um período de adaptação, que nós chamamos de semana zero. É uma semana que eles ficam aprendendo sobre o que chamamos lá de ordem unida, as normas da escola, né, uniforme, como se dirigir, né, ao corpo docente, ao corpo militar. E na verdade, até passa, né, de uma semana, que tem essa semana que é mais intensa, e aí eles ficam ali 40 dias em observação, né, para poder a gente orientar, eles se adaptarem. Aí nós temos o ápice disso aí, é o que aconteceu recentemente, que é a cerimônia da entrega da boina, né, que é o nosso símbolo ali, e eles passam a usar o mesmo uniforme que os demais. Eles estão integrados e aprendem, e vão convivendo e aprendendo as demais atividades da escola. Imagina então, Dani, essa educação aí dentro dos jovens. Um processo de 40 dias, eles são perdoados algumas vezes pelas irregularidades, né? Acontece porque muitos deles vêm de uma realidade totalmente diferente da nossa, né? Por mais que às vezes venha de uma realidade civil, as escolas também civis tem algumas que são bem rígidas, né, quanto às normas. Tem uma proposta mais conteudista, sala de aula, outras tem a parte de integrar mais a família. E nós tentamos equalizar as duas coisas, né? Tanto ter aquele respeito dentro de sala de aula, prestar atenção, respeitar a figura do professor,
quanto também integrar a família, participar das atividades, estar sempre dentro da escola. Isso é muito importante para nós, que a família participe desse processo de ensino-aprendizagem. A disciplina também aí, Major, do cabelinho o tempo todo cortadinho, né? A farda sempre limpinha, bem passadinha, o sapato também, isso daí tudo é observado, né, dentro da escola. Sim, isso aí é uma padronização, né? Ali nós, onde estamos inseridos, é uma comunidade. Então, não é só o público da comunidade que frequenta a escola ou que está matriculado na escola. Temos ali também várias realidades de classes sociais. Então, quando todo mundo usa a mesma farda, usa o mesmo padrão de cabelo, então todo mundo está igual, todo mundo está nivelado. Então, essa questão da aparência fica de lado, né? E todos são alunos, todos são cobrados da mesma forma, todos pertencem à escola, e aí acaba integrando de uma forma mais fácil, né, ao dia a dia. Legal. O senhor acredita que essa disciplina ela pode ser aliada na construção do caráter da criança e do adolescente nas escolas públicas? Acredito que sim, né? Hoje nós vemos aí a segurança pública, ela é multidisciplinar. Por mais que nós façamos parte do sistema, não se resume só à Polícia Militar. Então a educação é um aliado fortíssimo, porque forma a base, né? A partir do momento que nós inserimos na vida deles, além do conteúdo, das disciplinas do dia a dia, que são a matemática, o português, também os valores de ética, de respeito. Isso daí eles vão levando para a vida deles, né? De convivência, as normas de convivência. O respeito hoje é uma coisa que deveria ser ensinada em todas as escolas. E é ensinada, né? Só que nós sabemos que, às vezes, as escolas não tem aquele aparato todo, né? Uhum. Então, a Polícia Militar, quando entra, ela vem somar, né, com o que já existe ali. Nós sabemos dos profissionais incríveis que tem na área da educação. Mas a Polícia Militar tem esse a mais, né? De ter um pouquinho mais de pulso ali, de cobrar um pouquinho mais, mas sem também deixar de lado a parte humana, né? A parte de estar escutando, de estar orientando. E isso daí vai agregando para a vida deles, né? A disciplina, o cuidado, a responsabilidade, as normas de convivência. Eu percebo que, diante dessa doutrina que eles vão recebendo, né, até na rua a gente percebe que o comportamental deles muda, né? Sim. Às vezes a gente vê que certas gírias são deixadas até de lado, né? Eu acho muito bacana isso, o trabalho de vocês, da integração dessa ordem unida mesmo ali dentro, para eles saberem realmente o que é uma hierarquia, né? Não somente de dentro de casa, mas também fora de casa, né? Muito legal isso. Major, a pontualidade é levada muito a sério nas instituições militares. Na sua opinião, ela também deveria ser tratada como uma virtude essencial nas escolas civis? Com certeza, né? Nós, nossa vida adulta, né, nós temos prazos, né, para tudo, né? A gente até brinca, né, que quando a gente chega à vida adulta tem um boleto, e o boleto sempre vence, é o único que sempre vence, né? É verdade. E aí ele tem um prazo, é o boleto, as responsabilidades, as metas, né, que nós vamos enfrentar com a nossa família, no trabalho, numa universidade, tem prazo para entregar trabalho. Então, essa pontualidade, esse respeito com o próprio compromisso e com o compromisso do outro também, né? Quando alguém impõe um prazo, isso aí de respeito à pontualidade. E também questão de cumprimento de horário, né? Porque quando a gente deixa um pouco mais relaxado, a gente acredita que ele tem uma perda ali, né? Então, quando ele acaba se adequando, trazendo para a vida dele essa rotina, ele vai se organizando dentro da escola, chegar no horário, tá respeitando todos os horários de aula e também para a vida dele. Tem um horário que ele vai para casa, tem a pontualidade deles, né? Nós conversamos bastante com os alunos, alguns relatam que tem aquela hora, chega em casa, descansa, já tem a divisão do tempo, pega ali 2 horas do seu dia, vai complementar o estudo e é pontual com o seu compromisso com ele mesmo. Então, isso aí é levado para a vida dele. Ele assim, sem ele perceber, diante desse ensino que é transmitido para ele sem perceber, ele montou um cronograma para ele ali, né? Onde ele, eu já tenho que fazer isso. Sempre alertando, né? Aquele alerta, né, Duninho? Geralmente assim fica, quem entra nesse regime acaba criando essa disciplina, né? De organização, de tudo. Isso, né? A organização, principalmente, a palavra organização é chave também aí, né? Porque não tem só o horário de aula, tem um fora, né, que já é com ele e com a família. Sim. Por isso que sempre convido a família, participe, veja o que está acontecendo. Nós temos os sistemas, né, informatizados que alertam os pais, mas também temos um corpo pedagógico, nosso corpo militar que está sempre em contato, sempre alertando, veja se ele está cumprindo os prazos, as metas. E com esse sistema todo integrado, o aluno ele vai por ele mesmo tendo a autonomia dele e a responsabilidade de cumprir isso.
Eu lembro, Major, assim, que dentro de casa a gente sempre ouve aquela palavra, já vou, né? Já vou. Menino, vai falar uma coisa, vai fazer isso, já vou. Não sei o que. Existe isso lá? Não tem o já vou. Infelizmente, né, a gente não tem tanta essa tolerância, né? É aquele início ali a gente ainda tem, orienta, conversa, né? Porque um inimigo hoje da produtividade é a procrastinação, né? Aquele já vou, daqui a pouco eu faço. Por que não fazer amanhã, depois, né? Por que não fazer amanhã, né? Mas isso daí, quando a gente deixa para amanhã, alguém está fazendo hoje, né? E é isso que a gente está tentando incutir para eles também. Quando eles saírem do ensino médio e forem para a vida adulta, é por eles mesmos, né? E vai ter alguém que está na frente, né? Quando deixa para depois, vai ter que estar alguém na frente. Major, quando a gente fala de uniformes e regras de vestimentas mais rígidas, isso gera muita polêmica, né? O que o senhor acha que esse tipo de padronização influencia positivamente no comportamento deles, dos alunos? Primeiro, como eu falei anteriormente, é a questão do pertencimento, né? Eu tenho uma identidade visual, pertenço a um lugar, me identifico com ele. E também a respeito ele deixa de lado a aparência, deixa de lado as diferenças sociais e todo mundo usa o mesmo uniforme. Então, isso aí acaba facilitando um pouco a integração entre os alunos mesmo, né? Eu posso morar no Parque São Pedro, o aluno que mora em um lugar mais favorecido, vamos dizer assim, eles vão usar o mesmo uniforme. Então acaba que isso aí fica um pouco de lado, todo mundo é igual. Todo tratado da mesma forma, com as mesmas regras, com o mesmo apoio também, mesma orientação. Hoje eu percebo que, assim andando, né, a gente vê que houve mães e pais, quando vê um aluno do colégio militar, e diz, olha, você devia andar assim, organizado, olha lá, cabelo todo amarrado, sem brinquinho aqui, sem detalhes ali, todo organizado. Passa, né, uma referência, né? E isso é muito bacana. Isso é muito bom pra gente, a gente fica orgulhoso disso, né? Porque a gente vê o zelo, né, que ele tem, não é só com as atividades do dia a dia, é com a própria aparência. Isso também reflete o que ele vai ser no futuro, né? O cuidado com a própria saúde, higiene, com a apresentação pessoal. Isso ele vai agregando para a vida dele também. E o senhor falou uma palavra-chave, né? Isso realmente é uma apresentação pessoal mesmo, é aquela porta de entrada, é aquele sorriso dado ali naquele momento, né? Eu vejo que é muito bonito a maneira deles se vestirem, e hoje você vê na sociedade a escola militar, ela é muito bem quista, né? E muito bem, como é que a gente diz ali? Uma referência. Né? Não, você não consegue vaga às vezes, a pessoa fica anos ali tentando para entrar na escola militar e é difícil. E realmente isso é importante, porque quando a gente ouve falar, vai ter vaga lá no colégio militar, quando a pessoa, mano, já acabou. A demanda é muito alta, né? E nós fizemos um processo, né, de seleção, absorvendo aí várias propostas, a gente abriu um link no ano passado, onde os pais, eles mesmos preencheram um formulário, aí inseriram informações de boletim. Por que isso? Porque a gente fez uma seleção com base nas maiores notas, né? E porque lá dentro o nível de exigência é muito alto, de aplicação mesmo do conhecimento. Então, se a pessoa vem um pouco ali... Qual é a média, Major, de lá? A média... A média é 7. É 7. Mas é os 7 bem rígido, né? Aquele 7 bem... o ritmo é bem acelerado, né? Então, assim, por isso que naqueles primeiros 6 meses tem a fase da quarentena ali, que eles ficam se adaptando às normas, mas também há o ritmo de estudo, né? Eles vêm ali naquela pegada diferente, mas isso... Depois dos 2 primeiros trimestres já consegue assimilar e entrar no ritmo. Major, e quando o aluno ele não consegue alcançar a média, vamos lá, ele reprova, ele é convidado a sair da escola para dar oportunidade para quem quer? Ou vocês ainda continuam com o aluno? Nossa proposta é diferente. Lá nós temos um regulamento, né, um regimento interno único que funciona para todos os colégios. E lá é bem claro, né, a gente deixa claro no ato da matrícula que, em caso de reprovação, ele infelizmente não pode continuar lá, ele tem que repetir um ano. Então, isso é uma norma muito rígida. É diferente dos demais, da rede, da Secretaria de Educação, porque a nossa proposta é em razão do quê? Do desempenho. É o desempenho acadêmico mesmo, é elevar o desempenho acadêmico. A rede, no geral, ela tenta fazer uma proposta mais de inclusão.
né? No geral de inclusão. Porque é um ensino gratuito, né? Sim. Não que seja de má qualidade. Sim. Mas, Sim. não que seja de má qualidade. Mas do colégio, por ter a nota mais alta, não poder repetir. Até porque isso também é um reflexo de indisciplina, né? Sim. Quando o aluno não tem o zelo com o estudo dele, reprova, Sim. significa que ele não teve todo esse cuidado, né, de estudar, de se preparar, de focar nos estudos e deixou de lado. Então a gente não tem como permitir que isso aconteça lá, né? Então por isso faz parte da nossa regra. É assim, mais rígido, né? Mais cobrado, né? Mais cobrado. E isso é tão bom que se torna uma referência. Eu pensando aqui no que o senhor estava desenvolvendo, eu lembro que há um tempo passado, teve um aluno do Colégio Militar que participou daquele Soletrando, não foi? E para vocês acompanhar, ver ali uma representação, é um orgulho, não é? Isso. Recentemente nós tivemos alunos de outros colégios também participando lá em Bangkok, na Tailândia, de uma Olimpíada que é internacional de matemática. Né? E trouxeram bons resultados também para nós. Né? Nós recebemos também no terceiro CNPM convite. Ainda não conseguimos os recursos, né? A gente está trabalhando para isso, para que em breve nós tenhamos nossos alunos também lá. Mas nós recebemos, nós temos alunos de alto nível ali, de preparo mesmo, de ter condições de participar de uma Olimpíada dessa. Olha que legal, ó. E você que acompanha, vê aí, valoriza os nossos alunos do Colégio Militar, aquela força. Você é empresário, você é político, nós precisamos dessa força de ter mais representações lá fora, e o Colégio Militar é um exemplo disso, né? Toda também as redes públicas, mas realmente precisamos fortalecer cada vez mais isso. Major, as escolas cívico-militares, ela tem ganhado espaço e gerado debates. O que esse modelo realmente tem a oferecer de melhoria para a educação básica? Para a educação, é como eu falo ali, nós entramos para somar, né? Nós trazemos os nossos valores, né? Nós temos uma atenção especial à questão da ética, respeito à norma de convivência, né? E quando nós levamos isso para as outras escolas, acredito que ajuda muito o trabalho dos demais setores da escola. O corpo pedagógico, o corpo docente, eles têm mais tranquilidade, e até os próprios alunos, eles se adequando, o foco deles aumenta, e o nível de produtividade é a consequência disso. Então, quando eles vão incutindo isso se reflete no desempenho. Não tem para onde correr. E a gente tem números, tem vários anos aí as escolas aprovando vários alunos nos melhores cursos, nos cursos mais disputados, né? Não vou dizer nos melhores, nos cursos mais disputados, né? Que todo o conhecimento é válido, toda a ciência é válida. Mas tem alguns que são mais disputados e eles conseguem angariar vagas, né, nesses cursos. A gente vê até que dentro, né, desses colégios, a gente vê assim, aquela competitividade, assim, um pouquinho, que até é um estímulo, né? Faz com que cada um pegue mais aqui na matemática, no português, nisso, aquilo, né? É tipo aquelas gincana, né? Sim, tem. É muito legal. É verdade. A presença da Polícia Militar na administração escolar pode passar uma sensação de segurança, mas também levanta discussões sobre o controle. Como equilibrar isso? Lá nós temos constantes reuniões. Todos os setores são envolvidos no processo decisório, né? Eu estou na função hoje de gestor, mas eu nunca tomo uma decisão que envolva um setor que eu não domino, por exemplo, né? Eu não sou pedagogo, sou um gestor. Sim. Sou gestor. Então, eu busco a assessoria do setor, da pedagogia, sempre para tomar uma decisão que é inerente àquela área. Então, nada é imposto, é sempre ouvido, cada um, professor, qual é a melhor ferramenta didática para o senhor trabalhar em sala de aula? Tanto que, recentemente, nós adquirimos lá alguns televisores, por quê? Porque é uma ferramenta a mais dentro da sala de aula, a gente tem vídeo, tem som, consegue acessar rápido a internet. A gente não trabalha mais hoje sem internet, né? Internet. É uma fonte de consulta rápida. Então, é até melhor para o aluno, ele se interessa mais em ver um vídeo, ver uma imagem, de uma aula de biologia, por exemplo, consegue ver o corpo humano, ver as funções dos órgãos, tudo isso aí agrega para ele, né? Então, toda decisão que nós tomamos, nada é na base da tirania, né? A gente pensa assim, militar é quadrado, não. Ali tudo é em conjunto. É tudo em conjunto, existe integração entre os setores, nós temos reuniões constantes sobre isso, né? Sempre tentando esclarecer nosso papel lá. Papel da gestão, que é para... eu sempre falo que o meu papel é facilitar o trabalho deles, né? Eu estou ali para ser vamos comparar ali com a Inglaterra, né? Eu sou como se fosse ali a rainha da Inglaterra, está ali no papel dela conversando com outras nações, né? Aqui no caso da minha nação, o terceiro CNPM, eu vou lá na diretoria de ensino, vou com alguém da SEDUC, buscar melhorias para a escola, e eles
na parte da administração interna, vão melhorando a escola também, trazendo propostas. E recebo constantemente ideias que pretendemos aplicar em breve, né? E eu acredito que as famílias vão gostar. É legal, né, Dani, isso daí, né? A gente ouve que realmente todas as instituições estão incluindo, né, a parte digital dentro do seu ensino e tudo mais, mas aquela coisa sem exagero, né? Como que vocês dentro ali do colégio conseguem monitorar para que o aluno não saia daquela direção que vocês estão mostrando para ele? Olha, esse é o norte. Como é que vocês conseguem monitorar se ele não está usando aquela internet assim para se distrair com alguma coisa? Recentemente nós tivemos a aprovação de uma lei, né, que é federal, ela vale para todo o país, que é sobre o uso do celular. Então, durante o período de aula, não é permitido por parte do aluno lá no colégio usar o celular. Olha, isso é uma boa notícia, né? Que legal. Não, é porque tem a questão da distração, tem redes sociais, né? Mas, como eu falei, nós temos outros recursos, como a televisão, tem o aparelho multimídia ali, né, o som. Então, isso daí supre também essas necessidades. E fora daquele período de aula, tem o sistema, né, o que nós adotamos lá para a gestão escolar. Eles têm acesso às apostilas. Então, tem uma série de ferramentas que não necessariamente tem que ter um celular na sala de aula. Então, isso daí aumenta o meu foco. Existe dentro das escolas, existe um bloqueio de sinal para que eles não possam usar assim, escondidinho? Não existe esse bloqueio. A gente sempre leva para o lado da disciplina. Ele entender que aquilo é necessário para ele, né? Se a gente sempre impuser essas regras, acredito que saiu da vigilância, ele vai fazer diferente, né? Pra gente não é interessante, a gente tem que entender que aquilo é válido para ele, que se ele não está não é só uma punição que ele vai levar, ele está se prejudicando, ele está perdendo o conteúdo, perdendo a oportunidade de aprender melhor. E entra dentro daquele parâmetro, né, Major? É tipo em casa, né? Minha casa, minhas regras, né? Sim. Todos têm que se adaptar. Né? Perfeito a sua colocação, né? Acontece alguns casos de alguém, um senso comum às vezes, né? A pessoa traz para dentro do colégio acreditando que vai transformar, vai mudar o filho, né? Que o colégio vai preparar, vai transformar o filho dele, vai educar e vai entregar um produto acabado ali. Não é. A gente está ali para trazer uma outra proposta de ensino-aprendizagem, né? Quem educa, a educação vem de casa. Então, ele vem de casa, entrega para a gente, agora você vai aprender. Se a pessoa não se adequar, ela diz, não concordo com as suas regras. Nós temos uma rede que atende todo o Amazonas. Né? Eu não quero mais ficar no colégio militar. Tem a escola ao lado ali. Então eu acho melhor por ali. Então, você fica à vontade. Às vezes os pais têm aquela concepção, né? Eu vou botar meu filho lá na escola militar, que é para ele ter regras, para ele ter educação, porque aqui eu não estou conseguindo. Porque hoje em dia, a educação antes, nossos pais olhavam para a gente, só pelo olhar já matava. A gente já sabia, entendia tudo. Hoje em dia não. Pô, vou pegar meu filho, eu vou levar lá para a escola militar para ver se ele toma jeito, para ver se ele cria uma disciplina. Porque às vezes até alguns... Porque, querendo ou não, acaba que eles respeitam mais do que até os próprios pais. A gente vê... Né? Eu acho que eles têm medo, receio, sei lá o que acontece, mas que eles respeitam. Sim. Né? Mas quando eles veem o Major Thiago Viana andando já vê o Major. Acontece. No início, quando eu cheguei, né, como ninguém me conhecia, achava que era... Né, não sei qual a ideia que eles criam na cabeça, saiu correndo, se escondiam ali, mas assim, no dia a dia a gente para no corredor, conversa um pouquinho, procura saber um pouco da história, aí vai acabando quebra aquele gelo, né? Eles vão entendendo que não é nesse sentido de sentir medo, é ter respeito mesmo. Sim. A gente deixa o canal aberto, rede social, na própria escola, a sala do diretor não tem. A gente tem um horário ali para atendimento, mas não é porque a gente quer restringir acesso de ninguém, é porque tem outras demandas, os afazeres, né? Sim. Mas a porta está aberta, para os pais, para os alunos. E esse é o canal de comunicação, a melhor forma da gente transmitir ali as regras da escola. Muito legal. Major, até que ponto um regime mais rígido na educação é ético e pedagogicamente aceitável? Onde devemos traçar esse limite? Bom, tudo é equilíbrio, né? Como eu falei, toda decisão é assessorada. Né? No início do ano nós tivemos a reunião com o corpo pedagógico, com o corpo também disciplinar, que são nossos policiais, e junto com eles nós elaboramos um manual. Esse manual é que rege as regras da escola.
baseado também no nosso regimento que vale para todas, né, que é o regimento interno único. Então isso tudo é pensado junto, para que não se engesse demais, nem também se flexibilize ao ponto de ficar à vontade, ao Deus dará, né? Então a gente chega naquele meio termo, tenta equilibrar e vai sentindo como eles vão se comportando, né? E eu digo para vocês que até o momento, se vocês forem lá, vocês vão ver como a escola está um silêncio absoluto, eles estão ali, estão prestando atenção, tem um horário de intervalo onde socializam, a gente deixa à vontade, né? Dentro dos limites, né? De que não tenha nada que fuja da normalidade, mas é desse jeito que acontece lá. É tão legal isso, né? É um padrão, né? A gente realmente vê que se a gente entra num colégio hoje, para mim, eu imagino que é aquele barulho todo tempo, aquela gritaria e tudo mais. Mas existe ainda isso em outras escolas, né? Na questão militar é que eu acho que o pessoal tem mais respeito. Porque às vezes você entra na escola, é uma gritaria de alunos na hora do intervalo. Já aconteceu isso diversas vezes. Eu entrar na escola dos meus filhos, é aquela gritaria, E assim, às vezes o coordenador lá, o supervisor, ele não consegue nem controlar mais isso. Porque é muita gente. E na escola militar, não. O pessoal já tem um certo receio pela disciplina, por todo esse conhecimento. É por isso que esse silêncio, Eu vejo que é mais a questão de se adequar mesmo. A gente prega sempre a questão também do exemplo, né? A gente tem aquela conduta mais discreta, mais calma ali, né? E a gente entende também, né, que a fase da criança, da adolescência também, eles têm muita energia, eles têm essa vontade de socializar, de brincar, de estar interagindo. Né? A gente também entende, tanto que tem outros momentos dentro do ano letivo que eles fazem isso. Tem os jogos escolares, nós temos as atividades que eles fazem em conjunto, que é para ter esse momento mais próximo. Mas de lazer, né? Também, não só disciplina ali, cobrança, né? Isso, tem a prática do desporto, nós participamos dos jogos escolares, tem um jogo entre os colégios militares também. Então é uma oportunidade que eles vão, tem gente que fica na torcida, tem gente que vai para as modalidades e interage, brinca, extravasa, grita, é o momento. A gente, como eu falo, é questão de cada coisa seu momento. Mas aí, nesses jogos escolares, como é que é feito entre as escolas? Cada um vai para uma escola específica? No último ano, nós dividimos por modalidade. Então, nós, lá dentro do terceiro CMPM, nós fizemos a queimada e o vôlei. E xadrez também, se eu não me engano. Mas principalmente o vôlei. Então a gente recebeu todos os jogos de vôlei, todos os colégios, e fizemos todos lá. Aí aí ficou legal, né? A gente, às vezes, não conhece o outro, acaba fazendo amizade com outra escola, né? Outro aluno de outra escola. Foi muito bacana. É muito bacana mesmo essa interatividade, né? Eu imagino, eu acho que você já deve ter feito, ou planeja fazer, já fizeram aquela competição ali de matemática, português e tudo mais, para testar como cada unidade tá? Eu tô com uma ideia que eu já discuti ali com alguns professores, que eu tô com uma ideia de fazer futuramente uma gincana cultural, assim, uma coisa mais de competição entre eles mesmos, para medir conhecimento como se fosse ali, no exemplo do soletrando, alguma coisa do tipo, né? Isso. Da matemática, trazer, aí eles gostam disso, de estar ali, vira uma coisa que eles estão aprendendo e estão se divertindo também. É muito legal, né? É muito legal. E olha, Major, e o dia que o senhor fizer, convido o podcast da Terra para a gente estar presente, né? Para a gente também presenciar um momento tão legal como esse, né, Dani? Com certeza. Você que nos acompanha, estamos aqui com o Major Thiago Viana, estamos debatendo sobre a educação a militar, como que faz essa parceria, como os resultados são alcançados, como a mudança do aluno, quando ele vem de casa e tudo mais. Você acompanhar um papo super legal, tá? Estamos entrando agora no final do nosso primeiro bloco, vamos entrar com o nosso patrocinador e daqui a pouco estamos voltando. É 1 minutinho, não sai daí.
Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Ulisses Aristides, sou o presidente da plataforma Assento Card e hoje estou aqui com nossos parceiros Podcast da Terra e o Instituto DEPAS. É um aplicativo que vai te proporcionar carros com ar-condicionados, motoristas verificados e detalhe, uma viagem tranquila, uma viagem que você vai se sentir bem, porque nossos carros são limpos, carros novos e carros com ar-condicionados. Voltamos ao nosso segundo bloco aqui com o Major Tiago Viana. Major, como o senhor enxerga o equilíbrio entre manter a autoridade dentro da escola e, ao mesmo tempo, promover o diálogo e a escuta ativa com os alunos? Bom, lá nós trabalhamos também com o apoio da assistência social, né? Então, existe um acolhimento, né? Quando existe algum tipo de conflito, algum problema a ser resolvido, algo que precisa de orientação, nós também temos esse primeiro contato aí com a assistência social. Ela orienta, passa, consegue, ela dá os feedbacks pra gente também, né? E quando demanda um caso mais complexo, nós fazemos juntos essa escuta, né? Escutativa lá com o aluno. Então, não é só a parte só de cobrar, reprimir, né? De gerar aquela clima de pavor e medo, não. A gente está ali mostrando também que a gente quer acolher, entender o problema, sabemos que são diversas realidades, né? Famílias hoje que são compostas de forma diferente, né? Aquele modelo que era antigo já não é o que é hoje. Então a gente procura entender aquela realidade, acolher, orientar, e alguns deles voltam depois para agradecer. Já aconteceu, né? E vocês não atendem somente o aluno, como também os pais dos alunos? Com certeza. Né? Para poder entender o que está ocorrendo? Justamente, além do aluno, né, nós convidamos os responsáveis para estar junto conosco lá e conversarmos, entendermos a realidade. Né? Já vários momentos aí que eu recebi a família, a mãe, o pai, a gente entende uma série de dificuldades, né? Várias realidades, vários contextos que eles vivem. E com isso, com essa base, a gente consegue tomar uma decisão para ajudar, para apoiar aquele aluno. A gente sabe que diante dessa... Foi uma pergunta até importante essa. A gente sabe que dentro dos colégios sempre tem aquele negócio daquelas briguinhas, aqueles desentendimentos, né? Nas redes públicas principalmente, né? E tem negócio de bullying, essas coisas. Como que é dado isso ali, Major? Como que acontece? Ou se acontece, vocês não estão sabendo? Mas se acontece, como é que vocês lidam com esse problema? Olha, preventivamente nós já tratamos isso, trabalhamos isso com o apoio de algumas profissionais, algumas acadêmicas de psicologia, que elas estão hoje lá junto conosco. Elas fazem palestras sobre as emoções, como controlar as emoções, como é o bullying, né? Quais são os efeitos, as consequências para quem faz e para quem sofre, né? Então elas vão trabalhando essas palestras, né? Conscientizando os alunos, e no caso que acontece de praticarem, né? Os alunos entre eles, aí tem essa parte de chamar, conversar, orientar, dar aquela oportunidade de ele rever o comportamento dele, né? Claro que tem as consequências para ele, mas como eu falei, acontece de alguns serem orientados, refletirem e depois agradecer. Obrigado, eu entendi o que eu fiz, vou mudar meu comportamento, de construir aquela consciência, né, do ato dele. Major, o senhor acha que ainda existe esse preconceito com racismo dentro das escolas militares? Eu não percebo questão de racismo lá, sinceramente eu ainda não recebi. Tem aquelas brincadeiras, o bullying, né? Que lá no nosso tempo, né? Que a gente estava na escola, tinha aquelas brincadeiras pesadas. Mas que a gente às vezes nem se importava, e que hoje o pessoal já está, como falam hoje em dia, né? A geração anterior era a geração raiz, hoje é a geração Nutella, que tudo ofende, tudo machuca. Antes não chegava muito ao conhecimento dos pais, né? As brincadeiras pesadas, né? A gente tinha que lidar com aquilo sozinho, e às vezes causa ou não um trauma, né? Depende de como a pessoa lida com isso, né? Hoje tem esse suporte, né? Da família, a família está mais próxima, tem assistente social, tem o profissional de psicologia também que orienta, então é diferente. Então, racismo, lá ainda não me deparei com nenhum caso. Não me deparei, eu vejo o respeito. Bom, graças não a recebi Deus. Nenhum relato. Que legal. Né? Não vou dizer que não existe, né? Mas nunca recebi nenhum relato. Não chegou ao conhecimento de vocês. Não tem nenhum caso que eu tenha recebido. Eu acredito que hoje em dia, assim, o pessoal fala muito em racismo, mas eu particularmente eu não vejo muito isso hoje. Às vezes a gente chama até um negro, tu é preto mesmo.
Mas assim, a pessoa leva de boa e não tem ofensas, não é uma forma da gente ofender a pessoa. Não vi nada pejorativo, né? Uma forma, porque o racismo eu vejo assim uma tentativa de diminuir o outro, né? Sim, então por isso que a gente prega muito essa questão da padronização, da igualdade, né? Da pessoa, elas se entenderem como iguais ali, né? Então, independente de cor, de qualquer crença, ali são todos iguais, tem que se respeitar assim. Assim, dentro da unidade ali, Major, se tem um gestor que ele está passando e eles estão naqueles momentos entre eles e ele presencia algo assim, daqueles apelidos, ou de um comportamento, ou de empurrões, aquelas coisas, o gestor, ele intervém logo ou ele passa? Não, tem que intervir. Tem que intervir, né? Tem que ser a primeira oportunidade para corrigir de imediato, né? Essa é a nossa tratativa lá. Percebeu um ato que infringe as normas, principalmente quando coloca a integridade psicológica, física de qualquer aluno em risco, em jogo, convidado ali, todos os envolvidos são convidados ao corpo de alunos, que a gente chama lá, que é o nosso corpo disciplinar. Cada aluno, ele por exemplo, hoje a gente depara que dentro das empresas, cada funcionário ele tem um histórico, né? Sim. Ali dentro também, cada aluno possui esse histórico? Tem um histórico disciplinar. Cada acontecimento que foi registrado? Sim, é importante você falar disso também, porque é aquele contrato que a gente faz no início, né? Tem a nota 7 e nós também temos uma nota disciplinar. Então, o aluno que ele chegou hoje na escola, ele começa com 8. O mínimo para ele permanecer é 4. Então, com 6, quando ele chega no 6, a família já é acionada, né? Vamos conversar, ver o que está acontecendo com ele, junto com o assistente, junto com o assistente social, né? Com o pedagogo e o corpo militar. Aí a gente já faz um termo ali, né? De assuntos tratados. Olha, está se comportando dessa forma e a família, junto com o aluno, se compromete a não repetir determinados atos que façam ele cair na disciplina. Isso é o famoso conselho de classe, né? Que é discutido entre os professores. Tem um conselho de classe que envolve tanto notas, que é a parte pedagógica, quanto a parte disciplinar. Se ele não se adequar, aí ele não tem condições de ficar. Né? Isso a gente deixa muito bem claro. Desceu do menos de 4, então foi uma coisa muito grave, que seja em relação à integridade física, a gente toma as medidas dentro da lei, dentro da legalidade, e não fica. E Major, assim, dentro desse mesmo contexto, assim como os alunos são avaliados, os professores, o senhor, sim, todos que fazem parte desse corpo acadêmico, vocês são avaliados também? Todos nós estamos sujeitos a regras, né? E o policial, ele tem um regulamento disciplinar, além das leis que o cidadão, vamos dizer, comum, né, ele enfrenta, que é o Código Penal, tem um Código Civil, né, a parte civil, tem um direito administrativo, nós temos as leis militares, né? Então tem o regulamento disciplinar, então todo mundo está sujeito. Então a questão de horário, questão de comparecer, de ter conduta ética, né? Até porque nós somos exemplos, né? Nós estamos moldando pessoas de alguma forma, né? Estamos servindo de exemplo, eles vão se espelhar em nós. Então, se tiver alguma disparidade ali, alguém que está caminhando para um lado, nós tomamos as medidas cabíveis, sim. Legal, né, Daniel? Muito bacana mesmo. Major, é possível ensinar valores como respeito e responsabilidade sem recorrer a um modelo de autoridade vertical e rígido? Com certeza. A gente usa muito o termo escutativo, né? E é justamente para aproximar o aluno de todos os setores. Ele tem total liberdade de ter acesso a qualquer setor. Não existe muros, né? Não existem muros e barreiras entre nós lá. Existem as pontes, né? Nós integramos. Como eu falei, ele pode ir na direção da escola, pode ir na pedagogia, pode ir junto com o professor, pode acionar um outro policial que é monitor, também conversar e levar alguma dúvida, uma orientação, algum problema que esteja sofrendo dentro de casa ou dentro da escola. Então, não existe essa barreira, né? Não é de cima para baixo. Como eu falei, a hierarquia ela não é para criar esses abismos, é para justamente cada um saber o seu papel. Qual é o meu papel como gestor? Qual é o meu papel como professor? E eu como aluno? É cada um saber o seu lugar, fazer o seu e respeitar o outro. É assim que a gente tenta passar para eles. E essa informação, né, Daniela, passa até para a parte de segurança, né? Como o próprio Major direciona, onde é como se ali o adolescente ele se sentisse de repente ferido ou alguma coisa. É uma forma de proteção, né, Major? Sim. Como é que essa segurança ela funciona dentro da unidade? Bom, nós temos
monitores, né? Os monitores que são policiais militares que ficam nos blocos, sempre fazendo rondas, observando comportamentos, né? Vê que alguma coisa está ali destoando, já aproxima, já orienta. O primeiro passo é orientar, né? E também nós temos em outros setores, né? Todos os policiais, apesar de terem funções específicas, mas o cuidado maior é com o aluno. Então, a gente está sempre em vigilância, tem um sistema de monitoramento lá de câmeras, né, que cobre toda a escola. Então, além do olho humano, tem as várias câmeras também que cobrem todo o perímetro da escola. E isso passa segurança, Passa né? segurança, passa segurança né? para os pais, para os alunos, para todo mundo, né? Com certeza. E tem também o apoio das unidades de área, né? Tanto as unidades que são as SICONs, quanto as especializadas. A gente tem um canal direto, então eles sempre estão dando suporte para a gente. Então, isso daí com certeza está bem alinhado e traz uma tranquilidade para o trabalho, né, da parte da educação. É legal, né? E a gente vê, né, Major, que essa parte de segurança é tão importante que muito dos jovens, ele não tem aquela coragem de impulso de dizer, olha, eu vou fazer isso. Mas às vezes por uma influência ele quer fazer. Tipo, eu vou levar eu duvido tu levar hoje esse canivete ou então essa arma para te mostrar para os teus colegas, porque ele quer ser o bacana e tudo mais. Como é que funciona isso ali na unidade? De ter assim uma vistoria ou realmente parte para aquela parte da confiança mesmo? Pode ocorrer isso de levar ali uma arma perfurante ou uma arma de fogo, algo dessa natureza? Olha, se acontecer algo desse tipo, que a gente geralmente que pode acontecer é ter uma denúncia. Né? Os alunos, nem todos compactuam, né? A maioria não compactua com coisa errada. Então alguém, ou então até mesmo um responsável que conhece o comportamento do outro ali, do outro aluno, né? Olha, estou me sentindo inseguro com meu filho aqui porque eu conheço um determinado aluno, vi ele com determinada coisa, soube. Essas pequenas informações nós vamos levantando e averiguando, né? Se tiver alguma denúncia, aí nós temos o respaldo, né, com uma fundada suspeita de fazer essas verificações, verificar uma mochila. Né? Não é uma prática da escola abrir mochila, não é. A gente trabalha na questão da disciplina e na confiança, como você falou. Né? A partir do momento que a gente identifica uma ameaça, aí tem os protocolos para suprir, para eliminar aquela ameaça, né? Para tirar do cenário ali. Major, mas essa parte aí só é quando tem a denúncia ou de vez em quando vocês fazem uma revista ali? Ou teve um tempo desse, acho que ano passado, eu parei na frente da escola, todos os alunos fora. Eita, o que tá vendo aí? Hoje é dia de revista. Eu não sei se era por conta de denúncia. A revista que eles falam, a revista é inspeção, né, do uniforme. Que eles falam. Tá. Eu pensei que era para ver se tinha alguma arma branca, alguma... Não para mim, como leigo, eu já pensava que era alguma coisa. Não é uma coisa que acontece, que faz parte da realidade. Inclusive, o motivo da gestão militar ter assumido ali, a gestão da polícia militar ter assumido a escola, por conta daquela realidade, né? 12, 13 anos atrás, a escola era somente da SEDUC, né? E não por culpa da estrutura, mas por conta do contexto, né? Da realidade ali. Era um bairro que estava começando, violento, né? E, infelizmente, né, alguns alunos vinham de uma realidade violenta e traziam isso para dentro da escola. E isso daí fugiu um pouco do que o professor vai fazer diante de alguém que está armado com uma faca, que vai comercializar droga dentro de uma escola. O que ele vai fazer? Ele vai ficar refém junto com os alunos, né? Então a Polícia Militar entrou, né, trouxe tranquilidade, trouxe paz, né, transformou, e hoje a gente consegue trabalhar tranquilo ali, zero ocorrências, e tá tudo certo. Major, quando a gente fala em formação cidadã, o que pesa mais? A liberdade para experimentar e errar ou a rigidez nas normas e condutas? Eu gosto sempre de falar na moderação, no meio termo, no equilíbrio, né? O fato da gente cobrar, de a gente incutir ou disseminar essas normas de convivência não é também uma ferramenta para engessar a criatividade de ninguém. Tanto é que nós identificamos vários talentos lá na escola. Por exemplo, na parte de comunicação social, eu tenho ex-alunos que trabalham conosco lá na comunicação social. Tem gente que está na banda de música, que é criativo, que está ali, que tem aquele dom, né? Então, tem gente que é da parte do esporte, né? Tem gente que traz um conteúdo que pode ser divulgado em rede social também, que contribui com a escola, ideias sobre
Até a gente tem uma ideia futuramente de trazer algo na parte ambiental, de levar a escola para dentro, né, no contexto de preservação ambiental. Então, eles trazem essas ideias para a gente também. Então, quando a gente deixa um pouco dessa liberdade da fala, do acesso, a gente percebe que não tem esse engessamento. A gente vê que eles têm essa flexibilidade, tem essa criatividade, dão ideias. E para mim é maravilhoso. Isso Major, como um gestor, assim, eu percebo que nas suas palavras, a maioria das perguntas que fizemos aqui, assim, o senhor sente a alegria de responder. Sim, eu fico muito feliz e o senhor está transmitindo essa alegria para a gente. Quando surge um talento desse, que vem de uma gestão sua, assim, como que é a sua reação ver ali? Pô, realmente eu vi esse rapaz ontem e hoje ele já mais com um caráter formado, já de postura, está exercendo tal atividade. É uma satisfação, né? Deve ser uma Como satisfação, claro, uma o senhor reage a alegria, né? isso? Olha, a gente acaba no dia a dia convivendo, né, vendo aquele crescimento. Eu digo que a gente acaba adotando, né, como se fosse um filho nosso. Quando a gente vê ali, como tem a nossa cerimônia do batalhão escolar, que são os melhores alunos, com as maiores médias, nós entregamos medalhas, eles vão com a túnica, que é o nosso uniforme de gala, né? Então, para as famílias, a gente vê a alegria naquilo, a gente se sente realizado. Caramba, é o resultado. legal, né? A gente vê o resultado. Ultimamente, eu fui convidado para participar da entrega do jaleco, que é da medicina. Das escolas públicas, nós fomos da que mais aprovou, né? Uma escola que aprovou 4 alunos na UFAM, só na UFAM. Olha que maravilha. Então, eu fui lá para a cerimônia, eles entregaram, me convidaram, me senti muito lisonjeado, muito orgulhoso também de ver, né? Um dia eles estavam conosco lá e agora estão entrando numa carreira aí, vão contribuir para a sociedade, né? Não deixar a família deles orgulhosa, a gente também. Mas já teve algum aluno assim? Porque às vezes a gente, com a convivência, a gente acaba criando vínculos, né? Sim. Já teve alunos assim que você criou vínculo, que você viu se formar e que você se emocionou ao ver eles se formando? Ano passado foi um exemplo, né? A gente tem a cerimônia nossa que é da formatura do ensino médio. Aí a gente vê eles indo embora ali, parece que tá, sabe? Vai embora, não tá vai encerrando voltar, o ciclo, né? É. É uma coisa assim que dá é uma mistura de angústia, mas Dá também um de aperto felicidade. Dá um aperto, dá um aperto no coração. Mas a gente vê que eles estão preparados ali, né, para enfrentar a vida, para buscar melhoria para as famílias dele, para a realidade deles. Eu fico imaginando eles assim, olhando para o senhor e tiveram toda aquela história com o senhor e ver o senhor se emocionar assim. Fico bastante. As pessoas Fica, acham que o militar também não tem sentimento, né? Mas tem sim. Tem sim. A gente, às vezes, endurece um pouquinho o coração, né? Para não misturar as coisas, né? A gente tem que... a gente vai passar por isso vários e vários anos, né? Mas é impossível. Tem um momento ali que eu tô falando com eles na quadra, que a gente faz a reunião com os pais, com os responsáveis, com eles. Daí transmitir uma mensagem, às vezes vem ali, fica um pouquinho um nó na garganta ali, a gente respira mais e segura fala. Vamos. Eu agradeço, eu fico orgulhoso deles ali, eu vejo a felicidade deles. Eles gostam de estar falando com a gente, de estar participando dos conteúdos da escola também. A gente procura sempre deixar a voz para eles, né? Falarem um pouquinho o nome da escola. Eles gostam disso. E quando os pais vêm com vocês, Major, como que é a emoção de vocês, daquela mãe que muitas das vezes são mães de carreira solo, Sim. que vem dar aquele abraço e dizer, poxa, muito obrigado pelo que você fez pelo meu filho. Poxa, a gente sente parte da história deles, né? De contribuir, de dar uma oportunidade também, né? De eles crescerem, né? E o esforço, a gente vê a dedicação, o esforço, né? Das famílias, das mães, né? Como você falou, que estão ali só ela e os filhos, trabalham, tem a dupla jornada, estão ali se debruçando, né? Fazem um esforço a mais para que eles tenham uma adequação de qualidade e possam ter uma realidade diferente da delas também, né? E ter um ambiente mais estruturado de repente, né? Mas eu vejo muita garra, né? E isso é transmitido delas para os filhos. E eles legal, honram, né? né? Esse esforço. É muito, muito legal, muito É um reconhecimento dos dois lados, sim, né? Sim, Muito e a bacana. gente faz parte disso. Major, os resultados em escolas militarizadas costumam chamar a atenção. Mas na prática, o que os dados e a experiência mostram sobre o desempenho acadêmico e social desses alunos em comparação com as escolas convencionais? Eu vou falar a respeito da nossa coordenadoria, né? E eu agradeço, mando até um abraço para a professora Silvia Porfírio, que é a nossa coordenadora distrital. E no ano passado foram apresentados alguns resultados e o nosso colégio ele foi o que mais se destacou. Foi o primeiro colocado da região ali, né? Que abarca os bairros ali próximos ao Tarumã.
Então a gente vê que o fruto disso, não tem como negar o resultado, né? A nossa proposta, como eu falei, é diferenciada, é voltada para o desempenho acadêmico, é buscar estar no topo, estar sempre ali, né? A gente sabe que a estrutura é diferente, né? Por isso que o nível de exigência também é diferente. E a gente vê no final do ano, lá na frente da escola tem um mural com quase 100 aprovados em vários vestibulares. Né, de um ano. Que maravilha. Né, imagina aí, tem agora a escola Matias Maclin também, que é uma referência aqui dentro da escola, do estado, da cidade. Vários alunos nossos indo para lá também, aprovados nos processos. Então isso daí é um reflexo da qualidade, tanto do que a polícia na gestão faz, o corpo pedagógico planeja, os professores se ministram em sala de aula, se dedicando, uma jornada bem cansativa dos professores, né? A gente sabe que são profissionais que merecem ser valorizados também, sim, né? Porque eles são da ponta lá, né? Nós, no nosso âmbito da segurança pública, quando a gente vai para a rua para o enfrentamento à violência, nós somos a ponta. Aqui a gente está no feedback, dando a gestão, dando os meios, né, para que eles façam o trabalho deles da melhor forma possível. E eles estão fazendo com excelência. A gente vê isso. Legal, né, Dani? Isso, e os próprios professores, eles recebem aquele acompanhamento psicológico e tudo mais, com um psicólogo e tal, tudinho? Olha, no nosso âmbito, o que nós fazemos? Como eu falei, a comunicação ela é essencial para resolver qualquer problema. É uma boa comunicação, né, uma escutativa. E nesse papel, dentro da própria estrutura da SEDUC, existem órgãos voltados para esse meio, né? Tem dentro da questão da saúde deles, a gente orienta e eles procuram os meios, canais, né? Sim. Lá dentro tem assistência social, que também dentro dos órgãos do Estado encaminha. Então, sempre a gente está buscando meios para que isso seja feito de forma saudável, o papel deles, né? Então, nivelando ali para ficar bem confortável para sempre tendo né? esse feedback, né? Monitorando, conversando com eles, conversa com pedagogia, tem uma coordenadora pedagógica que lida direto com os professores, mas não é sempre esse fluxo. A gente também, às vezes, para num corredor, vai entre uma sala de aula, conversa, tem aquele papo ali, como é que tá, professor? Tá tudo bem aí? Está conseguindo desenvolver bem o seu trabalho? O que está faltando para o senhor aí? E aí eles falam para a gente, não, tá ótimo, tá tranquilo, pode ser melhor, tem uma proposta, a gente absorve essa proposta. É um espaço aberto para todo mundo. Todo mundo, bem interativo, todo mundo, né? Bem interativo, a gente não fica fazendo um fluxo rígido, tem várias formas. Legal. Então significa que isso, por exemplo, há espaço também para os alunos ter a criatividade, a arte, dar suas sugestões, vocês aceitam? Aceitamos com certeza. Vamos ter agora esse ano, nós estamos conversando, ajudando a turma, né, orientando a turma que vai ter o terceirão, agora está formando, e eles tiveram com uma proposta de trazer um evento esportivo para dentro da escola, né, que é do jiu-jitsu. Nós tivemos uma competição recente agora, no dia 12, foi de uma forma organizada, tanto por nós quanto pelos alunos do ensino médio, né, que eles fizeram essa proposta e deu tudo certo. Então foi uma ideia deles, eles trouxeram, nós acolhemos e fluiu da melhor forma, né? Trazer esporte. Bom que não é só ali, rígido, os alunos também têm oportunidade, né, de se expressar. Isso é muito importante para as escolas, né? Um diálogo, né? A gente sempre ouve que assim, eu não sei se eu posso dizer que seja uma piada ou que seja, mas o pessoal diz assim, às vezes aquilo que é bobo para ti pode não ser para mim. Sim. Né? A gente ouve de filme, eu não gostei daquele filme. Vamos respeitar o gosto dele, mas pode ser interessante para mim. Sim. Né? E funciona mais ou menos assim, sim. né? Todas as pontuações, todas as contribuições são importantes para nós, porque nós temos visões diferentes, né? Então, que para mim, eu tô aqui, eu sou policial militar, sou um gestor. É diferente da visão de um professor que está lá na sala de aula lidando diretamente com os alunos. Então, eu procuro ouvir também. E do outro lado também o aluno. Como é que ele está recebendo isso? Está sendo confortável para mim? Estou conseguindo vir tranquilo para a sala de aula? Estou aprendendo? Tenho todos os meios para aprender? Então, e também tem a questão extra-classe, né? Tem a família, às vezes precisando de suporte, um apoio psicológico fora da escola. Temos a Cláudia, que é a nossa assistente social. Ela faz muito bem esse papel. Ela recebe, direciona, né? E a gente tem conseguido um bom êxito aí. Mas a gente sabe, assim, o senhor está à frente de um grupo, né? O senhor está gerenciando toda uma atividade. Como é que o major fica assim diante de tudo isso? Como o major tem a sua responsabilidade ali, tem a sua vida profissional,
a sua vida pessoal? Como é que fica o psicológico do major, o major família, o major profissional, o major ali coordenador? Como é que fica a sua vida? Olha, como é que eu vou? É isso que a gente tem que ter, é uma mensagem até que a gente tem que distribuir, né? Pensa bem, se eu estou dizendo que a disciplina é uma forma de organizar a vida, né? Eu tenho que praticar isso na minha vida também, Isso, né? isso. Então, tenho o meu tempo ali dentro da escola, eu gosto de fazer atividades fora também, eu tenho um filho, né? E eu procuro sempre estar presente com ele, orientando as atividades dele, participando, viajando, ou então fazendo algum esporte. Então, essa divisão do tempo ela é essencial para a pessoa ter uma vida saudável, né? Com pouco ou muito recurso, se você dividir bem o tempo, você consegue aproveitar a vida da melhor forma possível. Descansar na hora certa, ter aquela atividade de lazer para desopilar, para higienizar a mente, né? Ficar perto dos seus, né? E dar atenção também para sua família. Então, eu procuro fazer isso também. Eu gosto de praticar um esporte, gosto de estar ali. Estou meio parado, mas eu quero voltar para academia, né? Quero voltar para musculação ali. Eu gosto de fazer, tem gente que gosta de correr, eu gosto de ir para academia, né? Mas é assim, a gente tenta... e o principal fator de sucesso também para mim, né? Pensando na minha... Sendo um pouquinho egoísta, mas uma forma, acredito, positiva para a escola, é confiar na equipe que eu tenho. Sim. Né? As pessoas que estão lá são super responsáveis, super profissionais, né? Elas desempenham muito bem os papéis delas, né? Seja na secretaria escolar, seja na pedagogia do professor. Nós temos lá o Corpo Militar excelente também, que já tem muita experiência, que está desde a fundação da escola, alguns. Então, eles vêm com essa bagagem e acabam facilitando o meu trabalho, né? O meu trabalho é orquestrar tudo isso aí, fazer eles trabalharem juntos, né? Tem ali, às vezes, um pensa diferente do outro, o meu papel é conciliar essas ideias, fazer essa roda girar, né? E tem acontecido muito bem isso. E, Major, olhando para ali, para a câmera, diga lá para aquela mãe, para aquele pai que quer conhecer mais a vida militar, que quer conhecer mais sobre essa educação militar, o que ele tem que fazer? Olha, se você tem curiosidade de conhecer a nossa realidade, as portas do colégio estão abertas, né? Você pode conversar com a gente lá, sala da direção, a gente vai explicar como é que funciona. É importante até você ter falado isso, porque o militar ele não é aquele robozinho, não é aquele engessado, né? Como você falou, nós somos seres humanos. Muitos dos filhos de militares estudam dentro das escolas, né? E o tratamento é o mesmo, né? Sempre acolhimento, orientação, tem a parte disciplinar também, mas as portas são sempre abertas lá para quem tiver curiosidade e a gente bate um papo, toma um café lá e vai conversando sobre nossa realidade. Isso é um recado para você mãe, para você pai. Você pode, se você tem curiosidade de saber como que é esse ensino, que tem essa parceria com o Colégio Militar, você procure lá o CPM3, onde está o Major Tiago Viana. Ele e toda a sua equipe vão recepcionar cada um de vocês, tirar dúvidas. Tenha certeza que vocês vão ser bastante recepcionados. E venha também conhecer mais, acompanhar essa didática que é aplicada, onde tem um reconhecimento nacional, né, com certeza internacional, onde melhorou muito a vida de jovens e tudo mais, né? Nós estamos chegando, infelizmente, ao final desse diálogo. Eu queria poder estar muito mais tempo aqui com você, com o Major Tiago. Muito obrigado, Major, por estar aqui conosco. A você que nos acompanha aí pelas redes sociais, tá? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá no YouTube, coloca na lupinha podcast_de terra, se inscreve no canal, aciona o sininho, pois diálogos como esses vão estar existindo sempre, pois é daqui da região norte. Tem também nossas redes sociais, você pode procurar pelo mesmo nome. E viemos agradecer, Major, muito obrigado por estar aqui conosco. Nessa roda de bate-papo, eu tenho certeza que as suas informações colocou em bastante pai, bastante mãe, que queria saber um pouco como que é essa parceria da Polícia Militar com a educação, como que é a evolução que uma criança, quando é integrada dentro desse ensino, como que ela é aceita na sociedade, né? Então é muito bacana, eu agradeço de todo o coração, saiba que essas portas sempre vão estar abertas aqui para o senhor, quando o senhor quiser vir aqui conosco. Mas se o senhor não vir, eu vou lhe fazer um convite para o senhor vir aqui conosco de novo, né, Dani? Tá. Obrigada, Major, aí, por essa conversa enriquecedora aí para todos nós, né? E tirar as dúvidas dos pais. E seja bem-vindo, tá? Agradeço. Mais e mais. Eu agradeço a oportunidade, né? Agradeço
o convite, né? E na hora eu topei porque é uma forma da gente esclarecer para a sociedade que a escola, ela, apesar de ter esse caráter rígido, né, que muita gente acredita, é feita por seres humanos. A escola não é só da Polícia Militar, a escola é da família. Temos vários profissionais lá que vão atender de uma forma humana os alunos e vão preparar eles para a vida adulta aí e que eles vão ser bem-sucedidos. Acreditem nisso aí, acreditem no modelo da Polícia Militar que tem rendido bons frutos para a sociedade. E enviamos um grande abraço a todos da Polícia Militar, que Deus abençoe vocês na sua vida profissional, na sua vida pessoal, que Deus abençoe mesmo na segurança do trabalho que vocês exercem, tá? Muito obrigado por cuidar de cada um de nós, cidadãos, né? Que nós possamos também ter esse respeito com vocês pela doutrina que vocês têm, o trabalho que vocês têm, que é bastante perigoso, sabemos disso, e graças a Deus somando com a educação, né? Formando jovens, colocando à disposição na sociedade com mais respeito, integridade, sendo mais social, é muito bom. Então chegamos ao final deste episódio e agradecemos de todo o coração você que nos acompanhou, pois estamos aqui no meu, no seu, no nosso podcast da Terra.